Boa noite, companheiros da Causa Operária TV, do canal Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo. Estamos começando aqui mais um programa nessa sexta-feira, dia 22 de outubro de 2021. A gente vai falar um pouco aí sobre a questão da PEC 5, né, PEC que previa um maior controle, né, do Congresso sobre o Ministério Público, que foi rejeitada graças ao PSOL. Mas a gente vai ver quem é que mandou o PSOL fazer isso, que tem tudo a ver com a temática, né, do nosso programa Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo. A gente vai falar também um pouco, né, sobre a choradeira aí da Bruna Brelas, do PCdoB, presidenta da UNE, na Folha de São Paulo. Uma frente ampla, né, entre a esquerda pequeno-burguesa golpista com a imprensa capitalista contra a base da esquerda, os manifestantes, o PT, o Lula, o PCO também. A gente vai falar um pouquinho sobre o papel da imprensa na destruição do país, promovida pela Lava Jato, que seria minimamente controlada, né, caso a PEC 5 fosse aprovada no Congresso Nacional. Já quero convidar todo mundo que assiste o nosso programa a deixar sua curtida aqui embaixo do nosso vídeo. É muito importante para a gente aumentar aí o ranqueamento do vídeo no YouTube, a compartilhar também nas suas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, por e-mail, em todas as redes sociais onde você estiver conectado, nos grupos, nas páginas, nas mensagens diretas aí, no Messenger, etc., para os seus amigos. Também queria convidar todo mundo aí a comentar à vontade aqui no nosso chat, comentários, dúvidas, sugestões, críticas, a gente lê, a gente interage aqui, faça como o Arthur Freitas, que dá uma boa noite para a gente. Boa noite, querido companheiro Arthur Freitas, sempre bom tê-lo aqui junto com a gente. Queria convidar também todo mundo a se tornar membro da Causa Operária TV. O pacote de membros, ele inicia a partir de R$ 7,99 por mês, uma soma modesta, né, para você contribuir com a Causa Operária TV e ajudar na construção, né, de uma TV revolucionária, anticapitalista, antiimperialista, marxista, como é o caso da Causa Operária TV, 24 horas por dia, a serviço da classe trabalhadora, 7 dias por semana. Então a gente sabe que a crise está muito complicada, mas se você conseguir juntar um dinheirinho aí, R$ 7 por mês, já ajuda muito a gente lutar contra essa crise, contra os capitalistas e ampliar a difusão da propaganda revolucionária, né, para acabar com o regime capitalista, para acabar com o golpe e construir um governo dos trabalhadores, que é a única verdadeira solução para essa crise, né? Então, seja membro da Causa Operária TV, contribua financeiramente conosco para a gente construir uma imprensa poderosa, independente e revolucionária. Torne-se também inscrito na Causa Operária TV. Do lado do botão de membros, você pode se inscrever caso você ainda não seja inscrito na Causa Operária TV. A gente que já tem quase 100 mil inscritos. E também já convido todo mundo a se inscrever no canal do Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, canal que lançou essa semana o primeiro vlog nosso, analisando a cobertura da Rede Record, que enviou um repórter especial, Roberto Cabrini, para o Afeganistão para falar mal do Talibã, né, e para simplesmente esconder o que os Estados Unidos fizeram no Afeganistão em 20 anos de guerra imperialista. O vlog ficou bem legal, com bastantes dados, né? A gente analisou ali quase 3 horas de reportagens da Rede Record e concluiu, né, que até mesmo no aspecto internacional, mesmo enviando um repórter para o local, a imprensa capitalista ela esconde os podres do imperialismo e tem finalidades exclusivamente políticas para atacar os povos dos países oprimidos do mundo inteiro. Então inscreva-se no canal do Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo. Você pode procurar aqui no menu canais na Causa Operária TV, ou então digitar na barra de pesquisa do YouTube por Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, que já vai aparecer o nosso canal. Você se inscreve ali. A gente posta vídeos aí toda semana, tem vários vídeos interessantes sobre a manipulação da imprensa brasileira, da imprensa internacional, tem documentários exclusivos que nós produzimos sobre a história da Rede Globo, por exemplo, produção nossa, produção independente. Então você pode
acessar, se inscrever, ativar o sininho para receber as nossas notificações sempre quando a gente tiver um vídeo novo, que a gente está postando vídeo quase todo dia aí, denunciando a imprensa capitalista brasileira e internacional. Obrigado aqui a Soraya Guimarães Rabai, fala viva ao PCO e o PT, salve galera, estamos juntos em defesa da liberdade e da democracia brasileira, Lula inocente, Lula. Valeu aqui ao Adriano Teixeira também, da boa noite pra gente, nosso querido companheiro Adriano Teixeira aqui do Partido da Causa Operária. Bom, vamos falar então sobre esses assuntos no nosso programa, né? No último domingo, a Folha de São Paulo publicou uma entrevista com a Bruna Brelas, que é presidenta da UNE, da União Nacional dos Estudantes, né? Nessa entrevista aí, a Folha fez uma jogada muito casada, né, com a Bruna Brelas. Por quê? Porque a imprensa golpista, né, vocês estão vendo aí, inclusive, a matéria, né, presidente da UNE tem apoios em série após ataques racistas, machistas e políticos. A imprensa burguesa, ela nunca entrevista, né, algum membro da esquerda. Quando entrevista, nas vezes que entrevista, que é muito raro, é para atacar, né, esses membros da esquerda. E os membros da esquerda, que a Folha ou a Globo, etc., a imprensa golpista, ataca, entrevista sem atacar, é porque tem rolo, né, com a burguesia. E esse é o caso da Bruna Brelas, né, companheira Natália Araújo, que está aqui com a gente. A Folha publicou essa entrevista para a Bruna Brelas aproveitar esse espaço que a Folha concedeu, inclusive no título já apoiando, né, a Bruna Brelas, para ela ficar choramingando de duas coisas, né, dos ataques que ela recebeu nos atos do dia 2 de outubro, quando ela defendeu a Frente Ampla, e depois dos atos continuou, né, sendo criticada pela esquerda, inclusive pelo Partido da Causa Operária, pelo companheiro o Juliano Lopes, por exemplo, que publicou uma coluna essa semana no DCO, e ela, inclusive, foi atacar o Juliano. Curioso que a Bruna Brelas, ela vive falando, né, que as pessoas que atacam ela atacam com acusações, com xingamentos, com racismo, com machismo, né? Ou seja, não tem argumentos. Mas o Juliano escreveu uma coluna argumentando contra ela, sendo o próprio Juliano um negro, né? E ela respondeu como? Respondeu sem argumento nenhum, falando que não sei nem o que falar, só sinto nojo. Lógico que ela não sabe o que falar. Ela, como todo político, burocrata, pequeno burguês, não tem argumentos, né? Então, você ali vê totalmente o seu argumento, sua política desnudada por alguém, e você sabe, inclusive, que a sua política é um lixo, é indefensável. E aí não tem argumentos para falar, lógico, só vai chamar de racista, de machista, de homofóbico, etc. Né? E a Folha de São Paulo deu esse espaço para Bruna Brelas, né, em uma jogada totalmente casada, levantou a bola para Bruna Brelas cortar e acertar, né, a esquerda, própria esquerda. A entrevista da Bruna Brelas na Folha foi ataques à esquerda e defesas da direita. Ataques principalmente contra o PT. A Folha de São Paulo, nessa reportagem, fez 3 perguntas seguidas, ou seja, insistindo com a Bruna Brelas para que ela atacasse o PT, para falar que a culpa de as manifestações não terem dado certo é culpa do PT, para falar que o PT só pensa em eleições ao invés de tirar o Bolsonaro. E a Folha de São Paulo fustigando ali, incitando a Bruna Brelas, que já estava predisposta a atacar o PT. A Folha de São Paulo instigou a Bruna Brelas a continuar atacando ainda mais fortemente o PT. A Folha de São Paulo, que está numa campanha muito óbvia, muito clara contra o PT, né, e em defesa da Frente Ampla e desses setores pseudo-esquerdistas aí que substituam o PT, que substituam a candidatura Lula, que na verdade é a única que tem condições de ganhar do Bolsonaro nas eleições, né, Natália? Boa noite.
Isso aí, Vasco. Boa noite a todos que estão aí na audiência. Sigam o Conselho do Vasco, tornem-se membros, mandem seus superchats, os comentários serão lidos aqui, perguntas, superchats xingando e de apoio à terceira via, acima de R$100, tá? Mas podem mandar que a gente lê. Acima de R$100 a gente não tem problema não. Bom, é isso, né? Você já explicou bastante, né? Uma promoção da Folha de São Paulo, né? Infelizmente, a Uni, mais uma vez, na mão de pessoas que não legitimam a luta, né? Que a Uni representa no país, para os estudantes, que já foi, né? Então, o que a gente tem é uma presidenta que ligada aí à terceira via, fazendo de tudo, tanto que nos vídeos ela aparece como sempre criticando, né, o PT, sempre nunca falando que o Lula é o candidato ideal, ela sempre deixa isso no ar, e ela nunca coloca também ninguém como candidato ideal. O pessoal fala, não é o Lula, o pessoal da terceira via fala, não é o Lula, mas ninguém aponta ninguém capaz de derrubar o Lula. E ela quis colocar nesse papel, né, dessa parte da esquerda que critica. Claro que a gente critica e radicaliza, porque a gente tem uma imprensa, nosso papel é esse, nós temos uma imprensa operária e a gente não é enrolado nem enganado. A gente faz esse papel com muito gosto, dá muito trabalho, mas a gente vai investigar e vai atuar naquelas pessoas, naquelas personalidades, na ficha dessas pessoas que tentam passar uma imagem que elas não têm. Porque você vê o resultado disso hoje na política nacional. Né? A Globo vende e a população compra, e aí na hora de prestar serviços, né, a gente tem que ficar mendigando, como diz o companheiro Antônio Carlos, para o deputado fazer o trabalho dele, representar o povo e votar a favor do povo. E ele não faz, mesmo mendigando. Então é isso. A Uni está indo para o mesmo lado que essas pessoas. Inclusive, né, as presidentas da Uni, os ex-presidentes da Uni, eles sempre se candidatam aí depois a cargos parlamentares e tal. É tudo uma entrada, é um começo de carreira parlamentar, né? É isso, basicamente. Obrigado aqui também a Melodia Beatriz. Boa noite, companheira. Boa noite ao Marcos Lima. Boa noite ao Antônio Z. Martins. Também a Ângela Gifone. Obrigado. Adriana Machado, nossa querida companheira direto de Nova York. E também ao Daniel Silva, que dá uma boa noite também para a gente. A Bruna Brelas, ela não só na Folha de São Paulo, mas também em outros órgãos aí da imprensa capitalista, ela foi muito defendida, né, pela imprensa golpista. A Folha de São Paulo, ela publicou, né, a entrevista, né, com essa que vocês estão vendo aí, né, com a Bruna Brelas, no domingo, em que desencadeou, né, essa onda de críticas aí, e depois disso, continuou, veja, o UOL, essa matéria é de agora, é de hoje, xingada por protestar com a MBL, presidenta da Uni diz que ataques seguem. Nossa, o UOL, super defensor das mulheres, né, dos estudantes, da esquerda, vejam só, está defendendo uma funcionária da burguesia, na verdade, né, e a Folha de São Paulo publicou ontem, né, uma outra matéria continuando a repercutir essa entrevista, que fala que a presidenta da Uni recebe apoios em série após ataques racistas, machistas e políticos, né, que a gente acabou de falar,
E, como eu disse, nessa entrevista, né, nessa reportagem, ela cita o companheiro Juliano Lopes, que escreveu a coluna que eu falei, né, que está no DCO, denunciando a Bruna Brelas. A Folha de São Paulo cita essa coluna para atacar o PCO, né, falando que o PCO atacou a Bruna Brelas, tudo. E além disso, uma repórter da Folha de São Paulo, isso daqui é uma denúncia aqui de... Eu não sei se o Juliano, ele falou sobre isso ontem no Tição, programa de Preto. A produção aqui, que é muito atenta, ela me soprou que o Juliano falou, mas é bom a gente frisar. A Folha mandou uma repórter ligar para o Juliano para perguntar para ele sobre essa coluna que ele escreveu. E a repórter, segundo o Juliano disse para mim, tratou ele muito mal. Ele disse que ele ficou muito puto com essa repórter. Aí a gente vê, né, qual que é a jogada, qual que é a diferença de tratamento. Vocês todos aí podem ler a entrevista da Bruna Brelas à Folha de São Paulo. Uma entrevista super amigável. Assim, entrevista de comadre, né? Exatamente, café da tarde. Isso. Como as entrevistas que a imprensa burguesa faz aos políticos golpistas da direita, né? Tudo entrevista chapa branca. A entrevista com a Bruna Brelas foi uma entrevista chapa branca. Agora, quando a Folha de São Paulo foi ligar para o Juliano, ela questionou ele ali, enchendo o saco do Juliano, né? Interrogando, fazendo um tribunal inquisitório contra o Juliano para tentar mostrar que ele é culpado, que ele é racista, que foi o que a Bruna Brelas acusou ele, né? Que ele é misógino, que ele é isso daí, que ele é aquilo, né? Então a gente vê a diferença de tratamento da imprensa burguesa. Deixa eu ver inclusive, se eu acho o nome dessa pseudo-jornalista, né, que fez essa... O Juliano, se ele fosse identitário, ele acusaria essa jornalista de ser racista, né, porque ela ficou incomodando o Juliano, questionando, né, as respostas do Juliano. Mas como o Juliano não é identitário, o Juliano ele é um trabalhador, ele é um operário, ele é um revolucionário, ele denunciou nesses questionamentos o posicionamento da Bruna Brelas, e aqui nós denunciamos, né, a própria imprensa burguesa, a Folha de São Paulo. Aqui a gente está vendo, né, a gente denuncia aqui a Folha de São Paulo por manipular, né, por tentar assediar o nosso companheiro aqui, né, tentando mostrar que ele seria, né, realmente culpado de racismo, etc. Enquanto isso, a Folha de São Paulo está defendendo a Bruna Brelas, porque a Bruna Brelas, né, como o Juliano falou, ela é uma negra a serviço aí da Casa Grande ou mesmo da Casa Branca, né, já que as orientações vêm lá dos Estados Unidos. E o Juliano está completamente certo. E a Folha de São Paulo comprova isso daí ao dar toda essa voz, né, a Bruna Brelas. Se a Bruna Brelas estivesse defendendo uma política realmente contra o Bolsonaro, contra a direita golpista, a serviço dos trabalhadores e do povo brasileiro, a imprensa capitalista nunca, jamais daria voz a ela, né? Assim como ela faz com o PCO. E quando ela se sente obrigada a dar supostamente uma voz ao PCO, ela faz o que ela fez com o Juliano. Começa a fazer uma série de interrogatórios, né? Como se estivesse nos tribunais da Inquisição, tentando mostrar para ele que ele é culpado, que ele é racista sim, e que essas declarações dele não fazem sentido. Isso daí é a imprensa capitalista, a imprensa golpista, a imprensa burguesa mentirosa e manipuladora. Obrigado aqui ao Paulo Silva, que dá boa noite para a gente. O Gabriel Barbosa também dá boa noite aqui para a gente. Bom, Natália, você quer ainda comentar alguma coisa a respeito desse episódio da Bruna, Uni? é o seguinte, da Uni, da Bruna, é o seguinte, a presidenta, ela, no dia 19, agora saiu
não há frente ampla, um artigo na Folha de São Paulo, não há frente ampla sem protagonismo feminino. E nesse verdade. artigo, ela assina. Olha quem assina com ela. Olha lá, gente, vamos lá. Bruna Brelat, Isa Pena, Simone Tebet e Tabata do Amaral. Meu Deus. Então é o seguinte, quando eu, mulher feminista, estou lá no meu coletivo, né, e tem um homem, por exemplo, vamos ver, um homem comunista, machista, eu não sei nem comparar. Como alguém se diz feminista e lutadora pelos direitos dos estudantes, assina qualquer coisa com Tabata do Amaral? Começa daí, o resto a gente não consegue nem. Uma inimiga da luta das mulheres, né? Completa inimiga da luta das mulheres. A Tabata do Amaral. A Simone Tebet, né? Simone Tebet, MDB, Mato Grosso do Sul. É latifundiária. Ela é latifundiária no estado de onde tem os maiores conflitos de terra aí. É assassina. Onde está morrendo um monte de indígena e o pessoal do MST denunciando invasões para arrendamento. Se você não arrenda a sua terra, você vai morrer. Tem que sair é obrigatório que você saia. Essas mulheres aí, elas estão sendo atendidas, senadora, né? Pela senhora. Então, assim, gente, não dá nem para dizer o que uma mulher de luta de classe sente ao ver uma personagem dessa, que se diz aí, né, presidente da Uni, eleita online, que a gente não sabe por quem, por onde, né? Eu já procurei aqui como é que se elege, como é que funciona, e eles indicam eles mesmos, e aquilo vai subindo e tal, e eles vão se inserindo na carreira política. É isso, a Uni virou isso. Então, fiquem atentos aí a esse artigo, que é bem identitário e mostra bem a cara de quem não está na luta pelo protagonismo feminino, a começar publicado na Folha de São Paulo. Pois é. Obrigado aqui ao Cifa, nosso querido companheiro, que fala Caravana do Inferno Identitário, sobre essa matéria assinada aí pelas quatro. Bom, mais uma pequena notinha aqui no nosso programa. O jornal o Globo, né, ele está cobrindo as prévias do PSDB e publicou na terça-feira uma reportagem no site do jornal O Globo, cujo título é Além dos políticos do PSDB, conheça os outros 7 pré-candidatos à presidência. Ou seja, com esse título, o Globo já explicita, né, o seu favoritismo e, inclusive, militância pelo PSDB. Né? Ou seja, vou repetir aqui o título. Além dos políticos do PSDB, conheça o resto, né? Conheça os outros 7 pré-candidatos à presidência. É uma coisa escandalosa, né? Ao invés de, se fosse minimamente imparcial, falaria assim: conheça os candidatos à presidência, mas ela no título fala, além dos candidatos do PSDB, ou seja, já deixa o partido ali, ó. Vejam, leitores, o PSDB tem candidato à presidência. O resto, veja você aí, pode entrar. Agora, o PSDB você nem precisa acessar a matéria. No título você já sabe que o PSDB tem candidato, né? Eu vou dar uma sugestão aqui para o jornal Globo, colocar Globo / assessoria de imprensa PSDB no logo do jornal, ou então colocar um tucaninho. Ainda mais que não, que vem eleição, então é legal, porque assim, as pessoas que votam no PSDB vão procurar muito o Globo, porque vão saber, entendeu? Vamos se identificar, gente, vocês estão perdendo uma oportunidade. Pois é, mais honesto, né? Vocês são o vale a pena ver de novo do PSDB, cara. Vocês precisam se fortalecer aí. Vamos, todo mundo aí. Folha, todo mundo coloca lá, / assessoria de imprensa. Seria muito mais honesto, né, do que eles fingirem que são imparciais. Não adianta, a gente já sabe. Eles pensam que a gente não sabe, que o povo não sabe, mas sabe. O povo sabe. Bom,
E a militância da Globo, né, não é só a favor do PSDB. A militância da Globo é a favor da ala principal da burguesia, né, da Globo, da Folha, tudo mais, né, da burguesia, do imperialismo que está destruindo o país, né? Aí, ó, vocês podem ver que foi denunciado, né? O Globo publicou o tweet com esse título que eu falei: além dos políticos do PSDB, conheça os outros 7 pré-candidatos à presidência. E aí o pessoal começou a atacar, né, a denunciar o Globo, e ficou muito feio. Eles acabaram fazendo outro tweet, mudando, né, o título do tweet, sem esse além dos políticos do PSDB, porque é muito na cara dura, né? Aí o editor falou: como é que pode você ser tão explícito assim? Tem que fingir pelo menos, pô. Falou pro estagiário. Aí o estagiário foi lá e correu e consertou o negócio. O estagiário com certeza é do PCO. O estagiário é do PCO porque nós estamos infiltrados. Ah, sim. A gente tem um esquema com a Globo, os bolsonaristas, eles acabaram percebendo, desde aquela época que eu apareci ali na frente da Globo com o jornal Causa Operária, os bolsonaristas, eles falaram, viu só, a Globo é comunista, ela tem esquema com o PT, com o PCO, para falar do fora Bolsonaro, descobriram a gente, mas na verdade, não, a Globo tem esquema com o PSDB, tanto é que está transmitindo. Olha, o novo logo da Globo aí, nossa produção, que é muito rápida no gatilho aqui. Muito rápida. Embora esteja levemente acima do peso, ela acabou colocando ali o novo logotipo da Globo com o tucaninho, né? Valeu aí, produção. Bem sacada mesmo essa daí. Valeu aqui o pessoal que está comentando com a gente. Tovaris Carneiro, direto de Minsk ou de Luxemburgo, eu nunca sei. Ele vive viajando pela Europa. Queria estar no lugar dele. Cristina Gregório também está aqui com a gente, comentando. Boa noite, querida companheira. Bom, vamos aqui para o outro tema aqui, principal do nosso programa. Pois é, a PEC 5. Eu também nunca vi uma PEC com esse nome. Geralmente é PEC 835927602, mas ó o tucano identitário, tucanafro, tucaninho feio, hein? Puta merda, nem pra colocar um tucaninho bonito, né? Mas é muita demagogia, né? Isso daí mostra que o identitarismo é coisa da direita do imperialismo, né? Olha, o Tovarete Carneiro tá em Luxemburgo agora. E que beleza, hein? Mas agora já deve tá frio lá, hein, na Europa. Bom, essa PEC 5, né? A PEC 5, ela era uma proposta para regular minimamente, né, o Ministério Público. Na Câmara dos Deputados, ela foi votada e foi barrada graças a um fiel escudeiro da burguesia. Os 11 mártires do PSOL tiveram que entrar em cena, né? Tiveram que tirar a roupa ali, não deu para eles esconderem. Quando a burguesia precisou que eles tirassem a roupa, eles acabaram tirando a roupa e votaram contra a PEC 5. O PCdoB e o PT votaram a favor dessa PEC, né? Até porque é uma PEC que controla minimamente o Ministério Público, que é um órgão de ataques principalmente à esquerda. Mas o pessoal votou contra essa PEC. E aí, a imprensa, durante toda a semana, ficou atacando essa PEC. Né? Veja, PEC que amplia a interferência política no Ministério Público, une Centrão e PT, mas divide Câmara. Então a Globo denunciando, né, que amplia a interferência política. Oh, que coisa absurda, como pode, né? E aí, quando o PSOL e a direita golpista votou contra essa PEC, a imprensa considerou, lógico, considerou para o grande público, né? Quis dizer para o grande público que foi uma derrota do Lira, ou seja, de um político cafajeste como o Lira, e não uma derrota em geral. Afinal, o Ministério Público deveria sim ser controlado, né? E aí o pessoal, ele começou a ser atacado por toda a esquerda. Interessante isso daí, não foi só o PCO, não foi só o PT, foi toda a esquerda, porque o pessoal ficou sozinho
e a Veja foi socorrer o PSOL. O PSOL e meia dúzia de golpistas que se pintaram de rosa para fingir que são de esquerda, como é o caso do Freixo, do Alessandro Molon, que estão no PSB, e membros da rede também, e do PDT também, né, que votaram junto com o PSOL contra a PEC, junto com o PSOL, com o PSDB, né, contra essa PEC aí. Aí a Veja, né, ultra antipetista, fala Freixo e PSOL, os alvos de lulistas após rejeição da PEC de controle do MP. Grande PSOL sendo aí bajulado, né, pela imprensa golpista. Agora, por que isso daí acontece? Leonel Brizola Neto, que é do PSOL, né, ele deu a real, denunciou perfeitamente. Por isso que a gente, inclusive, coloca como título aqui do nosso programa, porque foi uma frase perfeita, a frase do ano, eu acho, essa frase do Leonel Brizola Neto. No PSOL, quem decide é a Globo. Perfeito, Brizola Neto, porque foi exatamente isso. Vocês viram aí a imprensa burguesa toda, antes da votação da PEC, falando essa PEC é um monstro, é um controle sobre o MP, não pode ser, tudo. E aí depois a Globo chegou lá e falou, olha aqui, o pessoal, usa os seus meia dúzia aí, seus 11 parlamentares, para barrar essa PEC, porque a gente está vendo que a votação vai ser muito equilibrada aqui. A gente corre o risco de acabar perdendo e a nossa ditadura do judiciário pode ser minimamente controlada. Então vocês vão ter que agir, vocês vão ter que tirar a roupa, tirar a máscara e votar junto com a direita. Entenderam? Façam isso. É uma ordem. E aí o pessoal foi lá e todos os 11 votaram junto com o PSDB e com a Globo contra a PEC 5. Por isso que está todo sendo defendido e bajulado pela imprensa golpista, né, Natália? Exatamente. Na verdade, Vasco, foram 9. 9 do PSOL, e aí 2, um é do Rede, outro de outro partido. E assim, mas 9, né? 9 decidiam já. O que a gente tem que levar em consideração é que o PSOL está aí, o Xandão é amigo do PSOL, não precisa. Eles estão bem guardados, aí eles estão fazendo a caminha para o ano que vem, né? E o pessoal tentando controlar um pouco, né? É sem estratégia política, né? Essa esquerda que, sei lá, esqueceu da leitura básica, esqueceu do programa, ou então o programa do partido não está muito esquerda como seria a nossa luta. É uma questão estratégica. Quando é para ser estratégico, não é? E é isso, só não sei, eles votam, quando votam para, eles não estão acostumados a votar para a direita a favor do povo, aí eles confundiram, como assim? Como assim? Eles conseguiram votar. E, veja bem, é um ex-vereador do PSOL, né, que fala que esse Twitter aí do... Não, o PSOL quem decide é a Globo, então o cara tem conhecimento mesmo, né, ele é lá de dentro. Pois é. Ó, aqui temos comentando com a gente o Amoeba 2022. Opa! O Tovarish Carneiro, ele fala que tá em Luxemburgo, mês que vem vai estar em São Petersburgo, na Rússia. Lá faz frio, sim. A Angela Gifone, companheira, tá na França, ela fala que lá não tá tão frio. Fez 20 graus hoje na França, na França ainda não tá tão frio, né? Agora, São Petersburgo já deve estar um gelo, né? Em Minsk também, o companheiro Tovarish Carneiro tá sempre ali entre os dois. Ana Paula Martins comenta aqui com a gente. Obrigado, Ana. Valeu pelos seus comentários. O Amoeba 2022 continua continua comentando aqui com a gente. Aí, vocês verem como o Globo, a imprensa golpista toda, né? Ela adora o pessoal, né? Erika Hilton e o Guilherme Boulos. Erika Hilton que está aí fazendo frente com o Novo aqui na Câmara de Vereadores de São Paulo, né? Supostamente a favor da população trans. Até parece que o Novo, justamente o partido do Amoeba, é um partido que defende os setores oprimidos da sociedade, né? Obrigado, então, aqui todo mundo que está comentando com a gente. O Cláudio Aparecido Bernardo, o comunista brasileiro, também.
Ele fala, essa moça é bonita. Possivelmente está falando de você, ô companheira Natália, porque eu Não tenho lê, não. barbas aqui, ele... Bonita, de coisas assim, você só lê acima de R$ 100, é só via superchat. Para Ai, caramba. gente e elogios é só assim. Mas eu agradeço, Verdade. muito Tinha que obrigada. ter... Manda superchat falando isso, companheiro. Ó, Valeu, valeu. é... Ó, calma aí, só deixa... Ah! Cadê? Falta... O Amoeba 2022 fala, o PCO tem boas ideias, mas vivem na utopia. Ó, para você acha que socialismo é utopia, a gente está fazendo o curso a respeito do socialismo, o que é o socialismo, em que nós demonstramos, né, que a diferença fundamental entre o que o PSOL, o PCdoB e o PT acham que é o socialismo, e o que realmente é o socialismo. Né? Esses sim vivem no mundo da utopia, socialismo utópico, né, que a gente vai explicar no curso. Né? Nós não, somos marxistas, somos socialistas científicos. Né? Nós analisamos a realidade e comprovamos, né, que o modo de produção capitalista está aí já degringolando. A gente não sabe quanto tempo exatamente está entrando em colapso, a gente não sabe quanto tempo que vai demorar, né, para ele realmente entrar em colapso de vez, mas são muitos sinais, né, de que o capitalismo ele vai acabar um dia, porque o capitalismo de hoje ele não é o capitalismo que era antes. O capitalismo de hoje tem forte presença do Estado na economia, tem forte concentração da economia nas mãos de poucas empresas, o que são sinais, né, do sistema que vai vir logo em seguida, que é o socialismo, que é justamente isso, né? A planificação da economia, o controle social dos meios de produção e não o controle individual dos meios de produção. A gente vai explicar isso daí no nosso curso, o que é o socialismo, curso que os militantes do PCO estão dando aí por todo o Brasil, né, nas comunidades, nas ocupações, nas favelas. Você pode entrar em contato com a gente aí no Escola Socialista, no site da Escola Socialista, para ter mais informações sobre isso. O Leonardo Rodrigues ele fala: Globo diz ao pessoal, venha cá, meu cachorrinho. E o pessoal abana o rabo e vai atrás. Vergonha desse partido que se endireitou de vez. Pois é, companheiro. Bom, ainda sobre essa questão, né? O PSOL é o partido que mais defende o judiciário, a ditadura judiciária e tudo mais. Agora, o golpe de Estado de 2016, ele foi dado pelo judiciário, pelo Ministério Público, através da Lava Jato, com grande apoio da imprensa burguesa. Né? Foi um golpe de Estado que o judiciário e a imprensa foram fundamentais. Né? Foram os dois ali, todo santo dia, faziam um joguinho entre eles, o judiciário cuspindo informações, cuspindo inclusive mentiras, para a imprensa noticiar como se fossem verdades e aí ajudar a destruição do país. Natália, você tem alguns dados aí a respeito da cobertura da imprensa durante o auge da Operação Lava Jato? Tenho sim, tenho sim, tenho Enquanto sim. isso, deixa eu ler aqui o comentário do Cláudio Aparecido Bernardo. Ele fala: Rui 2022, fora o Globo, Boulos e Lula. Não, o Lula ele é o único que tem condições aí eleitorais, né, de mobilizar os trabalhadores. O PCO ainda é um partido pequeno, mas a gente luta, né, para união dos trabalhadores na derrota do Bolsonaro e do golpe. Você achou, Natália? Tem aí? Achei. Vamos lá. Bom, iniciada em 2014, a Lava Jato pautou mais de 200 mil notícias que resultaram em 206 milhões de compartilhamentos, de acordo com o levantamento de Barcelo. É uma pesquisadora, né, que foi ouvida aí pelo Brasil de Fato, inclusive. Ela fez um levantamento, né, a respeito da cobertura da imprensa durante a Lava Jato. Os portais que mais ganharam engajamento foram o UOL, 22,9 milhões, é isso? Milhões de compartilhamentos, nossa. G1, 16,8 milhões. Estadão, 10,8 milhões. República de Curitiba, 8,8 milhões. Veja, 8,4 milhões.
Folha, 7,8 milhões e Antagonista, 5,4 milhões. Olha que interessante, Natália. Então, durante o auge, durante a Lava Jato, a imprensa se beneficiou muito, né? Eles conseguiram publicar 200 mil notícias, conseguindo mais de 200 milhões de compartilhamentos, ou seja, ganharam muito público, e portais de extrema-direita, como é o caso do República de Curitiba e do Antagonista, ou seja, portais bolsonaristas, se beneficiaram conquistando muito público por causa da Operação Lava Jato, né? Então, novamente, a Lava Jato ajudando aí a alavancar o fascismo, inclusive dentro da imprensa. E é o seguinte, Vasco, se houvesse justiça no nosso sistema, se fosse justo mesmo, eles teriam que publicar 200 mil notícias, noticiando, inclusive, que saiu ontem o 21º resultado de inocência do presidente Lula, e compartilhar os mesmos tantos aqui, né? Porque isso não acontece. Só as mídias independentes e nossos grupos aí que compartilham cada conquista do presidente Lula, que é assim, né? Quando preso, a gente já ia votar nele, sim. Agora que ele está inocente, aguenta. O Brasil inteiro vai atrás dele. Então, bom, a redução na produção de conteúdos pela imprensa começa com o início do mandato de Bolsonaro e praticamente estanca a partir das primeiras reportagens publicadas pelo Intercept Brasil. Que é a famosa Vaza Jato, né? Agora vejam que interessante. Então, durante o período de golpe, né, para derrubar o governo do PT, a imprensa socou ali tudo quanto era notícia da Lava Jato. Depois que derrubou o PT e elegeu o Bolsonaro, diminuiu muito as notícias sobre a Lava Jato, ou seja, beneficiando o governo Bolsonaro, fazendo com que muita gente acreditasse, bom, agora diminuiu a corrupção, diminuiu as notícias sobre corrupção, não é? Sobre a Lava Jato, sobre o político preso. Então, eleger o Bolsonaro diminuiu a corrupção. Veja como a imprensa ela ajudou o Bolsonaro e continua ajudando o Bolsonaro, fazendo com que uma parte da população acredite, né, por causa dessas notícias, que no governo do PT era tudo corrupto, tirando o PT e colocando o Bolsonaro, a corrupção diminuiu. E aí, né, sendo que, logicamente, que tinha muita notícia para dar sobre a Lava Jato, principalmente sobre todas as falcatruas da Lava Jato. E quando o Intercept revelou todas aquelas mensagens, né, do Telegram, do Moro, dos procuradores e promotores da Lava Jato, a imprensa se calou completamente e nunca mais falou. Vocês vejam os dados da pesquisa. Praticamente estancou a partir das primeiras reportagens publicadas pelo Intercept Brasil. Vejam a censura da imprensa quando lhe interessa. Quando as notícias começaram a ser negativas sobre a Operação Lava Jato, a imprensa simplesmente se calou, né? Se calou. Isso daí é muito revelador das mentiras da imprensa, de como a imprensa manipula a opinião pública, de como a imprensa favorece a direita, de como a imprensa favorece o fascismo, inclusive, né? E então a gente tem que entender, né, que a Operação Lava Jato destruiu o Brasil com muito apoio da imprensa e com muito apoio do PSOL. Afinal, no PSOL, quem decide é a Globo, e por isso que o PSOL apoiou a Lava Jato, o Ministério Público, o Moro, o Dallagnol, o Bretas, né, desde 2014, né? Isso daí fica muito claro quando a gente analisa, né, a destruição da Lava Jato, a cobertura da imprensa e a votação no meio dessa semana aqui da PEC 5. Quem manda no PSOL é realmente a Rede Globo. Muito obrigado aqui a Maria Ângela Abduch, nossa querida companheira do Comitê de Luta da Zona Oeste, que enviou um super sticker aqui pra gente. Ela enviou, inclusive, um super sticker na nossa transmissão do programa Causa Operária na Rádio Cultura de Curitiba. Eu acabei não lendo e não agradecendo a ela, mas agora agradeço duplamente a querida companheira Maria Ângela Abduch. Bom, a gente vai ficando por aqui. Obrigado, Natália. Valeu aí pela sua participação, como sempre. Lembrando, aqui, ó, nesse sábado e nesse domingo a gente tem cursos aí da Escola Marxista, Taquaritinga, Caieiras.
em Campinas, Saquarema, no Rio de Janeiro, São Joaquim da Barra, São Paulo, Taubaté, Santo André, Novo Mundo, em Campinas, Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, e também na Europa e nos Estados Unidos. Você acessa escolamarxista.pco.org.br e pode se inscrever nos cursos e participar com a gente. Valeu então, Natália. Valeu, gente. Obrigada, boa noite. E obrigada a todos aqueles que estão no chat aí, que eu convidei, que estão aí. É isso. Boa noite. Valeu, companheiros. Lembrando aí, a gente viu curso sobre stalinismo, Rui Costa Pimenta, começa nessa terça-feira e vai durar durante 10 aulas do curso. Valeu a Carla Silva também, que envia aqui uma mensagem para a gente, nossa companheira de Birmingham. Então a gente vai ficando por aqui. Até a próxima sexta-feira. Valeu, Renata Diniz também. Obrigado, Renata. Agora sim a gente fica por aqui. Carla, valeu, Adriana. Valeu todo mundo. Isso aí. Até a próxima sexta-feira com mais um Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo. Acessem o nosso canal aqui no YouTube, Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, e assistam o nosso vlog aí denunciando a cobertura da Record no Afeganistão. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu.